Trabalhando sem valor só tem o preço. Bom, essa experiência, essa história é minha e eu quero compartilhar com você que está do outro lado da tela. E eu tenho certeza que isso vai auxiliar várias pessoas que estão sofrendo aí com o seu trabalho nesse exato momento. Então, o fato é que eu nasci com um desejo, com uma vontade de ter uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida que pudesse me permitir um pouco mais de liberdade financeira. Para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse comprar aquele carro que eu queria, para que eu pudesse, na verdade, estar morando na casa onde gostaria, para que eu pudesse poder comprar a roupa que eu quisesse. Eu sempre tive esse desejo. Mas um desejo muito grande, sem instrução, sem conhecimento, faz com que a gente tenha uma decepção gigantesca. E eu vou te explicar o porquê essa decepção, mas antes eu quero dizer para você que com relação aí ao trabalho, valor e preço são coisas distintas, mesmo parecendo iguais. E valor é tudo aquilo que o dinheiro não compra. E quando estamos falando de trabalho, na maior parte das vezes, isso é algo que você não vai encontrar. Valor ou valores. A única coisa que você vai encontrar nesse ambiente é preço. Então, valor você não compra com dinheiro e preço é aquilo que o dinheiro pode comprar. Levando isso agora em consideração, eu quero dizer para você que o meu plano era muito grande, o meu desejo era enorme. Eu tinha realmente o sonho de poder transformar a minha vida. E com pouco conhecimento, começo então a ter as minhas primeiras experiências profissionais, começo a trabalhar com a condição de salário, né? Trabalhar por um determinado período para que recebesse um salário. E daí então, no trabalho, eu queria sempre fazer a mais, porque eu fazendo a mais, fazendo muito mais atividades, seria uma forma de ser reconhecido e ter uma certa segurança, uma certa estabilidade, mas essa segurança, essa estabilidade me custava muito caro, porque o cansaço era enorme. Enfim, eu acabei tendo êxito, né, algumas vezes, trabalhando bastante, êxito com relação a permanecer nas atividades profissionais pelo tempo que eu realmente decidisse ficar, né? Porque me recordo que na maior parte delas eu acabei pedindo para sair logo após arrumar uma outra oportunidade onde eu achava, acreditava que ia realmente encontrar aí aquilo que eu não tinha encontrado na anterior, né? Então, eu trabalhava, eu procurava fazer o meu melhor, mas eu nunca tinha o reconhecimento. Qual o reconhecimento? Aquele obrigado, aquele aperto de mão, aquela proximidade realmente com a empresa, né? Então, eu nunca recebi um aumento de forma natural, né? Eu nunca fui chamado assim por ninguém, mesmo trabalhando bastante, por nenhum representante da empresa, e
das empresas que eu passei, e foi a mim ofertado um salário melhor. Mas sempre era oferecido para mim uma oportunidade para trabalhar mais. E, enfim, isso, conforme o tempo foi passando, foi me cansando, porque além de eu não ser valorizado de forma alguma, eu comecei também a entender que o salário não ia fazer com que eu alcançasse aquilo que eu desejava. Porque eu podia trabalhar 10 anos nesses empregos. A conta não fechava no mês. Eu não tinha tempo, muitas vezes, para executar outras atividades e nem disposição, porque eu estava exausto. E aí juntava a frustração pelo fato de não ser valorizado, mais a falta de perspectiva de melhora dentro daquela empresa, porque não vinha uma oferta de cargo, de atividade melhor e muito menos um salário melhor. E aí, quando chegava no final do mês, já estava sem dinheiro nenhum, no começo do mês já recebia aí o pagamento que malemar dava para pagar as contas. E o fato é que daí então mudava de atividade, de empresa, ia para um outro lugar, e no outro lugar era a mesma coisa, não mudava nada. Eu só tinha mesmo era preço. Porque o preço era o salário que a empresa me pagava. E, enfim, chegou uma hora que eu percebi que eu podia também ficar mudando o resto da minha vida de empresa, que nenhuma delas com certeza ia fazer com que eu conseguisse suprir aí as minhas necessidades. Então, essa sensação de vazio que eu tinha, eu comecei a entender que era, primeiro, relacionada a justamente isso, né? A procurar algo onde não se tinha. Procurar satisfação, procurar reconhecimento aonde não existia isso, né? E daí então comecei a pensar na origem disso tudo, né? E comecei a entender que o exemplo que o meu pai sempre deixou foi esse, uma vida de trabalho e sempre muito ocupado com isso, com duas, na verdade, mudanças por durante esse tempo de trabalho, né? Duas mudanças de atividade que fizeram com que ele fosse para uma outra função, uma função a qual ele recebia um pouco mais do que na primeira. Mas enfim, trabalhou doente, trabalhou quando estava chovendo, trabalhou em todas as situações ruins, independente de qualquer condição, ele honrou o compromisso. E, de certa forma, ele se sentia muito grato realmente por ter conseguido encontrar aí uma oportunidade, levando em consideração que a vida dele era muito complicada. Mas essa era a experiência dele e realmente foi muito bacana. Agora, as pessoas são diferentes e a gente tem uma dificuldade tremenda em entender que
Eu não preciso fazer a mesma coisa que o meu pai fez ou que a minha mãe fez, até mesmo porque se eu desejo ter resultados diferentes, eu já sei os resultados que eles tiveram. E daí então é necessário mudar algumas coisas, né? E foi isso realmente que eu fiz. Deixei de acreditar que ia ser valorizado, perdi essa esperança. Entendi que eu não preciso que ninguém me valorize, eu preciso, antes de mais nada, me valorizar. Eu preciso me colocar no meu lugar. E você que está do outro lado, entenda isso da melhor maneira possível. O seu posicionamento, junto com o seu esforço, junto com o conhecimento, vai fazer com que você consiga atingir os resultados que você deseja. E o fato é que quem sempre só teve preço trabalhando, passou a entender que trabalhando menos poderia ter mais, e também passou a entender que agora poderia ter realmente valor ao invés de preço. Então, muitas vezes é necessário que você desenvolva um plano, uma ação e comece a mudar a sua vida, porque pode ter certeza que o tempo inteiro estamos nos enganando. E uma das maneiras de se enganar com relação à questão profissional, pode ter certeza que é dessa maneira a qual eu levei para você. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço. Não se esqueça de se inscrever aí, deixar um comentário e compartilhar com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. É isso aí. Fui!